No dia 16 de janeiro de 2009, eu recebi uma ligação de uma amiga pedindo um socorro, um auxílio para o seu cunhado, que estava com um carro quebrado na Avenida Ayrton Senna. Ali, eu juntamente com outro amigo, fui até lá com um carro para nós fazermos a remoção deste veículo que estava quebrado. Chegando lá, o veículo estava em pane, estava tudo apagado, estava garoando e nós resolvemos fazer essa remoção. Fazendo essa remoção, chegou um dado momento que decidimos fazer o veículo pegar no tranco. E o veículo, como estava com pane elétrica, ele não funcionou. Desci do carro, fui conversar com o proprietário do veículo, o cunhado dessa minha amiga, e quando eu estava de costa, veio um carro pela direita e me atropelou, mais ou menos 60 km por hora. Neste momento, eu bati a cabeça no chão e ali eu desmaiei e fui encaminhado para o hospital. Primeiramente, passei por uma cirurgia na cabeça, onde estava com traumatismo craniano e coágulo na cabeça. Foram 8 horas de cirurgia. Passei por uma cirurgia também na perna, que estava com fratura exposta. Fui direto para a UTI. Chegando na UTI, eu fui ficando mais debilitado ao passar dos dias. Fiquei em coma durante 7 dias. Ali as pessoas iam me visitar, mas eu estava dormindo, estava em coma. E a minha situação foi agravando. Contraí algumas bactérias naquele hospital. E uma das bactérias mais fortes, uma que se chama Pseudomonas. Essa bactéria foi que me prejudicou muito a saúde. Ela foi contraída lá dentro da UTI. Juntamente com essa bactéria, fiquei com pneumonia, então meus 2 pulmões ficaram totalmente cheios de secreção. O que é um traumatismo crânioencefálico? É quando uma pessoa, em um acidente, uma situação de queda, ela vai bater a cabeça dela em algum local e vai causar um trauma, né? Dentro desse trauma, ele pode lesionar, pode acontecer algo de um malefício, né? Um defeito, um problema em áreas específicas do cérebro. O cérebro, ele é abrigado por esse osso, né? Que é o crânio. O cérebro é um órgão importantíssimo para o ser humano. Por quê? Para qualquer ser. Porque ele é responsável pela maioria das cognições que nós temos, por exemplo, da memória, da atenção, até do comportamento, da emoção. Então, se eu tenho um acidente onde eu posso comprometer essa estrutura importante do nosso corpo, isso pode provocar, claro, um dano para a vida dessa pessoa. Normalmente, para a gente saber qual o dano que isso pode ter ocasionado, a gente tem que saber a área que foi afetada. Então, se ele, por exemplo, bateu a cabeça nessa área frontal e aí lesionou estruturas frontais, a pessoa tem uma alteração no comportamento dela, principalmente no lobo pré-frontal. Se ele tem, por exemplo, uma lesão mais medial, pode alterar a linguagem, pode alterar, por exemplo, memória, estruturas do sistema atencional, a pessoa fica desatenta. Então, olha, depende de onde essa pessoa ela lesionou. A partir do traumatismo crânioencefálico que ela teve, a gente vai ter, então, uma alteração ou cognitiva ou comportamental. E ao saber dessa notícia que eu estava com a pneumonia, a minha irmã foi até a Aparecida do Norte interceder por mim. Levou a minha foto e no momento que estava finalizando a missa, o padre foi abençoar com água benta e levou a imagem juntamente. E naquele momento a minha irmã pediu muito por mim, pediu em oração, chorava muito, lembrando que na parte da manhã que ela foi me visitar, eu estava com os 2 pulmões
totalmente com secreção. Na parte da noite, meu irmão foi me fazer uma visita também. Ao chegar lá, os médicos ficaram impressionados porque o pulmão já estava totalmente limpo. Pela intercessão de Maria, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nós cremos que essa graça aconteceu. E eu ali ainda estava com essa bactéria, Pseudomonas. Então, sabendo dessa bactéria, muitas pessoas entraram em oração por mim, porque era uma bactéria multiresistente, onde não tinha antibiótico para ela. Então as pessoas entraram em oração por mim, estava correndo risco de vida. 2 amigas foram até um cerco de Jericó, numa igreja que pertence à Diocese de São Miguel Paulista, interceder por mim. Ao chegar lá na igreja, a igreja estava lotada. Quem estava celebrando era o padre Edmilson Lopes, da Canção Nova, onde ele estava ministrando, antes de iniciar a missa, uma oração de cura, de libertação. Elas entraram, começaram a interceder por mim, e num dado momento, o padre proclamou que Jesus estava tocando na vida de um Luiz. Naquele momento, uma olhou para a outra, se alegraram, continuaram na missa, participando. No final da missa, o padre expôs o Santíssimo, e naquele momento, ele começou a proclamar diversas curas sobre as pessoas que ali estavam, pessoas que estavam pedindo, e o padre proclamou que Jesus estava tocando em uma bactéria. E naquele momento elas ficaram muito felizes também, porque elas estavam pedindo por mim e sabia que a minha situação era essa. Outra coisa importante a gente saber que a literatura tem trazido é que pessoas que têm um traumatismo crânioencefálico, normalmente, a maioria delas tem como consequência a depressão. Então, pessoas que tiveram traumatismo crânioencefálico normalmente vivenciam a depressão. É quase assim, uma grande porcentagem de pessoas que têm traumatismo crânioencefálico tem depressão. E aí elas têm alteração do humor, ficam irritadas, né? Tem um humor deprimido. E é isso aí, né? Dependendo da área, nós vamos ter grande comprometimento, sim. Depois de 3 dias, elas foram me visitar lá no hospital. E eu já não estava mais com essa bactéria. Sendo que os médicos tinham dito que não teria cura para ela se não fosse o meu organismo. E eu estava muito debilitado, meus irmãos, muito debilitado. Perdi 25 quilos no hospital internado. Continuei na UTI depois de combater essa bactéria, que Jesus combateu. E ali eu fiquei 15 dias com aquele tubo. E o tubo, para aqueles que trabalham na área da saúde, conhece que não se pode ficar mais do que 15 dias, porque senão tem que fazer a traqueostomia, que é aquele corte na garganta para poder respirar. Muitos amigos entraram em oração por mim, e ali não foi necessário eu fazer essa traqueostomia. Eu decidi chamar novamente o fisioterapeuta, o médico, falando que eu não queria mais ficar com aquele tubo, e a graça aconteceu na minha vida, eu não precisei fazer a traqueostomia. Fiquei 23 dias na UTI, depois fui para o quarto. Chegando no quarto, o médico me visitando, o neurologista, ele verificou que os pontos da minha cabeça estavam totalmente infeccionados. E ele me disse: Luiz, você vai ter que passar por uma nova cirurgia na cabeça. Eu falei: tudo bem, então, que dia será marcado? E aí aguardei mais alguns dias, foi marcada essa cirurgia, desci para a mesa cirúrgica. Ao estar no corredor, a minha irmã queria me ver antes de acontecer essa cirurgia, e para dar umas palavras de fé para mim e dizer que muitas pessoas estavam orando e que a graça ia acontecer na minha vida. E ali, o médico, um dos médicos que iria fazer a minha cirurgia, ele estava passando e minha irmã perguntou se era grave essa cirurgia. E o médico respondeu que era grave. Eu estava com suspeita de meningite e provavelmente, teria que tirar um pedaço do osso da minha cabeça. E eu me recordo que quando eu estava no corredor, antes de entrar para a sala cirúrgica, a minha oração era a seguinte: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. A todo momento eu fazia essa oração para me dar tranquilidade. Fiz a cirurgia, ocorreu tudo bem, não precisou tirar o pedaço da cabeça, do osso da cabeça, nem também eu estava com meningite.
saí, fui para o quarto. Chegando no quarto, depois de alguns dias, a minha perna, ela estava com espasmos, ela estava tremendo sozinha. Fui fazer o raio-x. Fazendo o raio-x, verificamos que o osso estava colando torto. Tive que passar por uma nova cirurgia na perna. E ali, eles quebraram o osso da minha perna ficou solta durante uma semana para cicatrizar os buracos. E ali eu tive que colocar uma haste, depois de uma semana, fazer uma nova cirurgia para colocar uma haste na perna. Foram 3 cirurgias na perna. Voltando para o quarto, eu tinha também quebrado o maxilar nesse acidente. E os médicos resolveram tratar o maxilar somente no final de tudo, porque tinha algo que era mais importante para ser tratado. Fui fazer uma cirurgia no maxilar, onde ocorreu tudo bem. Tive que colocar 3 pinos de cada lado do rosto, com 2 placas, aonde ocorreu tudo bem. Graças a Deus, eu não tenho nenhuma sequela. Fiquei 49 dias internado, mas com a graça de Deus, nada demais aconteceu comigo. Tive uma recuperação de 6 meses em casa, através de cadeira de roda, muleta, mas estou sem sequela nenhuma. Os médicos disseram que eu fiquei com 12% de chance de vida, mas com a graça de Deus, eu quero testemunhar que para Jesus nada é impossível. E se assim você se abrir a esta graça, Ele pode realizar na tua vida e na vida da tua família. Eu agradeço pela oportunidade de estar testemunhando para cada um de vocês. Deus abençoe.